Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live sobre a inteligência artificial na educação. Estamos dando início agora nesse projeto incrível da professora Isabela Oliveira, que são essas lives de toda semana falando sobre um assunto incrível que vem crescendo cada vez mais. Então vamos lá. Antes da gente começar, gostaria muito de pedir a todos vocês para que vocês encaminhem esta live para quem vocês conhecem, para que outras pessoas também possam estar aqui com a gente, tendo contato com esse assunto. E antes da gente nisso, gostaria de falar um pouquinho mais sobre o projeto, né, para vocês. Esse é um projeto desenvolvido, criado pela professora Isabela Oliveira, um projeto incrível realmente, feito por ela. A professora Isabela Oliveira, ela é da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Universidade de Brasília e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, que é a financiadora desse projeto, né? Incrível, né? O projeto Agora Brasil, ele envolve várias coisas. Ele envolve pesquisas internacionais sobre o uso da inteligência artificial na educação, um processo de letramento digital feito por meio das redes sociais e um curso de capacitação sobre a IA na educação para os professores da educação básica da rede pública, que vai se iniciar em 2025. Fora isso também, este projeto ele conta com um programa de entrevistas em parceria com a UNB-TV e lives como essa que vocês estão assistindo toda semana. Nós estamos agora frequentemente, né? Toda semana realmente está trazendo um professor aqui conosco para compartilhar essas informações, para passar para a gente dicas, né, de como a gente está utilizando a inteligência artificial. Então vamos lá. Hoje nós temos aqui... Perdão, pessoal, me deu um minutinho. Pronto, estou mandando um convite aqui para o professor. Então, nós temos hoje conosco o professor Daniel Santos, que está entrando aqui. Professor Daniel, ele é professor no uso, ele é formador de professores no uso, né, da inteligência artificial, no uso de tecnologias educacionais e está aqui conosco hoje. Professor Daniel, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Olá, boa noite, Luana. Muito bom encontrar vocês aqui do Agora Brasil. Obrigado pela oportunidade. E boa noite para todo mundo aí que está assistindo a gente ao vivo. E a gravação depois, porque vai ficar gravado, então quem estiver assistindo gravação também, né, professor? Essa live fica gravada para depois. Bom, vamos lá, vamos dar início a primeira pergunta, né, que eu gostaria, as primeiras informações que eu gostaria que você trouxesse aqui com a gente é a sua história, a sua formação e como que você começou a utilizar essas tecnologias, a inteligência artificial no seu dia a dia, né? Conta um pouquinho mais a sua história aí pra gente, professor. Esse é um tema que eu gosto bastante. Eu sempre me interessei por tecnologia desde criança, né? Comecei vendo videogames, né, fliperamas, e aquilo tudo parecia muito mágico, né? E ao longo da minha trajetória eu descobri que justamente essa diversão é uma das coisas mais importantes na educação. Então, comecei me interessando por tecnologia, já trabalho nessa área já basicamente 24 anos, né? Até que, tendo contato com isso, entrei na UNB, na computação, onde tive contato com as pesquisas e vi como que a tecnologia em geral, a computação e as tecnologias da informação podem ser úteis para a educação, né? Me apaixonei por esse tema e aqui estou eu. Desde 2009 entrei na Secretaria de Educação, professor de informática, já tive a oportunidade de aprender e ensinar para todas as faixas etárias, desde criancinhas pequenas, do jardim de infância até a terceira idade. E agora começamos um projeto com uma equipe pequena de professores corajosos na Escola de Formação de
profissionais da educação, da Secretaria de Educação, onde nós temos formações de robótica, de metodologias ativas, e várias questões relacionadas a tecnologias educacionais para professores da rede pública, basicamente, de ensino do DF. Muito bom. Tivemos procurando essas formações, eu acabei tendo contato com a professora Isabela Oliveira e descobri esse maravilhoso projeto do E Agora Brasil, que eu acho que é o que nós precisamos na educação mesmo, né? De trabalhar mais o uso consciente da inteligência artificial e nos apropriar dessa tecnologia, né? E usar da melhor forma possível para melhorar o nosso aprendizado. É isso aí. É um projeto realmente incrível da professora, né? Porque eu acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre esse assunto, porque é um assunto realmente que está aí para todos. E às vezes vai ficar para trás quem não aprender sobre esse assunto. Então é muito importante que tenha essa conscientização, primeiramente, né? E que também a gente possa, como vocês, professores, levar o ensinamento, não só para os alunos, mas para outros professores também, né? Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, professor. Conte um pouquinho mais agora. Eu lembro que em uma das nossas conversas, né, a gente estava falando sobre o laboratório que você me contou, laboratório de criatividade e inovação na educação. Queria que você aprofundasse bem nesse assunto, que eu acho que é muito bacana. Você me contou coisas legais. Então, conta um pouquinho mais para a gente sobre esse laboratório, professor. Então, aqui em Brasília, nós temos o privilégio de termos a UniEAP, que é a Escola de Formação de Profissionais da Educação, que é um diferencial do Distrito Federal, não tem em todas as unidades da federação, um espaço dedicado unicamente à formação de professores e profissionais da educação. Então, nós temos formações das mais diversas áreas, desde a educação especial até tecnologias educacionais. E o MEC tem esse programa dos laboratórios de criatividade e inovação para a educação básica, que é o LabCRI, onde foi fornecido toda uma infraestrutura com impressora 3D, com CNC para cortar laser, máquinas que conseguem cortar madeira. Então, tecnologias para fabricação aditiva, como a impressora 3D, é como se fosse, né, para quem não conhece uma impressora 3D, uma pistola de cola quente robótica que vai construindo coisas de plástico, né, com um filamento feito de plástico, e tecnologias de fabricação com remoção de material, como a cortadora laser, que serve para a nossa formação de robótica, para fazer vários tipos de projetos com intencionalidade pedagógica, pode ser usada para fazer material acessível, pode ser utilizado para fazer robôs. Então, o LabCRI é um espaço de experimentação e aprendizado, onde os professores podem explorar as mais recentes tecnologias e incluindo a inteligência artificial também. Nós temos formações desde de metodologias ativas, o espaço é utilizado por formações de cinema na educação, fotografia, e dentro de todas essas formações, nós ensinamos e aprendemos também com os colegas que já têm usado a inteligência artificial em sala de aula de várias formas diferentes. Muito bom. Dentro desse laboratório, você lembra de alguma história interessante que tenha acontecido com algum aluno que esteve, de repente, se envolvendo com o laboratório, ou algum professor que esteve lá dentro, algo que aconteceu junto com tudo que tem lá dentro, né? Quer contar alguma história para a gente de lá? Só teve uma certa vez que nós estávamos fazendo um brainstorm, né, uma chuva de ideias, tentando pensar como utilizar a impressora 3D, né, e a CNC, a máquina de cortar a laser, com uma intencionalidade pedagógica que não tivesse a ver só com robótica e com as ciências exatas, né. Então, nós sentamos
no Gemini, por exemplo, né, que tem a inteligência artificial da Google, no Gemini nós escrevendo lá, não, me ajude a ter ideias que tenham a ver com história, por exemplo, impressora 3D. Aí, nas várias coisas que a inteligência artificial foi sugerindo, então surgiu, por exemplo, os soldados de terracota. Então, a ideia inicial da inteligência artificial não era tão útil assim por si só. Ela só falou, não, imprima soldados de terracota, ou, na verdade eram soldadinhos, ela sugeriu imprimir soldadinhos para tratar de questões genéricas de história com as crianças. Então, nós conversando com os profissionais, né, não só deixando a inteligência artificial tomar conta de tudo, pensando, não, por que não fazer soldados de terracota, que era o que um dos colegas estava trabalhando em sala de aula, né, sobre a história da Ásia e tudo, e junto com o pessoal da educação infantil, não, por que nós não fazemos de massinha? Então, nós fazemos, em vez de imprimir o soldadinho, nós imprimimos a forma para fazer de massinha vários soldadinhos, e foi um sucesso com todo mundo, tanto com o pessoal, com os professores, quanto com as crianças também. Já tivemos pessoas que disseram que conseguiram fazer a canção de niná para os filhos em casa também. Não é tão assim, em sala de aula, né, mas também tem a ver, né, educação do pai de casa. A criança queria uma canção de niná, de repente os pais não têm essa veia artística, talvez não tenham uma facilidade musical, né? E pediram para o chat GPT, eu quero uma canção de niná sobre o personagem que a criança gostava. Oh, legal. E aí foi feito, então, às vezes os usos mais inusitados surgem assim em sala de aula, né? Sim. Sim. Muito bom, muito interessante, né? A inteligência artificial, ela é a tecnologia, né? Vem de várias maneiras aí, muito bacana. Professor, a inteligência artificial, como a gente tem comentado agora, né? Ela pode ser usada de várias maneiras, né? Então, a gente consegue usar ela de várias maneiras. Comente mais sobre cada uma delas, assim, aonde está a inteligência artificial, né? Então, a gente sabe que está em jogos, dá para a gente fazer jogos, dá para a gente fazer textos, dá para fazer apresentações, dá para fazer criações de várias coisas. Conta um pouquinho mais sobre cada uma delas, o que a gente pode fazer, como que a gente pode estar utilizando. Nos nossos estudos e conversando sobre as experiências com os colegas em sala de aula, vimos 3 usos básicos da inteligência artificial, por enquanto. Um uso, vamos dizer assim, para facilitar o trabalho do docente, por exemplo, para fazer plano de aula, para gerar exercícios, para ajudar na correção de prova. Então, se você tirar uma foto de um exercício e jogar na inteligência artificial, no Gemini ou no ChatGPT, eles já conseguem resolver tudo e você pode pedir, não, agora eu quero que mude os valores, eu quero que resuma ou expanda tal conceito. Então, tanto nas ciências exatas quanto nas humanas, a inteligência artificial pode acelerar bastante o trabalho, vamos dizer assim, o trabalho chato que os professores têm, né? Ela acelerar a criação de cronogramas, por exemplo, o resumo de textos, né? Mas nós temos nos interessado muito por que eu chamo de uma outra categoria, é a categoria de gerar multimídia, música, imagens, né? Até jogos. Nós já tivemos algumas experiências de criar jogos inteiros para diversos tipos de assunto, utilizando, por exemplo, a inteligência artificial para fazer desde a trilha sonora. Existem recursos específicos da internet que permitem que você faça a música com ou
sem vocal, por exemplo, dos mais diversos estilos. Nós já fizemos repente, já fizemos estilos musicais mais característicos do Brasil e internacionais, já fizeram rap, funk, nós já vimos de tudo. E isso nós entendemos que pode ajudar muito a tornar mais interessante o aprendizado para as crianças, né? Uma situação que vem agora é um exemplo que nós fizemos para ensinar segurança na internet. Então, todo o jogo foi um jogo que ficou disponível na internet, nós utilizamos para testar esse conceito. Fizemos um jogo sobre a segurança online para que as crianças aprendessem brincando. Onde nós fizemos desde as personagens, todas foram geradas utilizando inteligência artificial. O código do jogo, o código-fonte é o que faz das instruções para que a máquina saiba a lógica do jogo, né? Quando normalmente uma pessoa faz um jogo utilizando uma forma convencional, é necessário todo um treinamento para que aprenda as noções básicas de computação básica. Isso num curso superior, por exemplo, de computação, só o primeiro semestre os alunos mal conseguem fazer um programinha básico que não chega nem perto de ser um jogo de verdade, né? Só que nós precisamos ter uma agilidade muito maior em sala de aula. Precisamos que os colegas e as colegas já consigam se apropriar desse conhecimento e já sair andando, né? Se você for aprender primeiro a desenhar as personagens, aprender a compor, a dificuldade para você encontrar uma equipe multidisciplinar dessa dentro de uma escola e que queira, que tem essa disponibilidade de tempo, um jogo comercial demora anos para ser feito. É como um filme, são produções muito caras e com equipes gigantes. Utilizando esses recursos da inteligência artificial, nós tivemos a oportunidade de fazer desde a trilha sonora, o código, tivemos que corrigir uma ou outra coisinha, a história, tudo em basicamente uma semana. Foi muito rápido e a aceitação foi fantástica. Foram centenas de pessoas que testaram e se dava algum probleminha, toda vez que você faz um jogo ou um programa um aplicativo para celular ou para computador, você encontra alguns bugs, né? E até para isso a inteligência artificial também foi utilizada para ajudar. Um terceiro uso que eu vejo da inteligência artificial é o uso que as crianças fazem em casa, né? E por mais que nós tentemos ou proibir ou liberar, a verdade é que eles vão acabar usando de qualquer jeito, né? Sim. Se eles chegarem lá e tirarem a foto do dever de casa, a inteligência artificial vai responder tudo de uma vez, né? Então, nós acreditamos que na escola, o papel da escola é explicar para a criança como que tem que fazer isso, né? De uma forma mais consciente, né? Se você já recebe a resposta toda pronta, isso vai dificultar ainda mais o processo de aprendizagem. Existem formas de escrever o prompt, de pedir para que a inteligência explique o passo a passo. Perfeito. E acho que esses são as três formas básicas assim, que eu vejo de uso da inteligência artificial. E que não precisa ser nenhum especialista para fazer isso. Muito interessante. Muita coisa, né, a gente consegue fazer. E trazendo cada vez mais a conscientização e que a inteligência artificial seja um amigo nosso e que não ela faça tudo pela gente. Porque até em uma das lives que a gente estava conversando, um dos professores falou, né? A gente consegue já identificar hoje um texto que é só feito por uma inteligência artificial e um que não é nada feito, né? Às vezes um desenho, uma criação, claro que nem sempre a gente vai conseguir identificar tudo, mas eu acho que cada vez mais vocês vão conseguir, a gente vai conseguir saber exatamente se foi uma pessoa que fez, se foi ajudado, se foi só a inteligência. Então, é legal essa conscientização que você comentou, né, professor? Eu acho que é fundamental essa conscientização e saber que você
hoje em dia não precisa essa mistificação toda do que é inteligência artificial, né? Hoje é Sim, um dia muito interessante, né, que saiu o resultado do Prêmio Nobel, né? Inclusive o Prêmio Nobel pela primeira vez por uma pesquisa relacionada à inteligência artificial, né? Mostrando como que é a importância que isso tem na nossa sociedade atualmente. sim. E já falando, né, sobre o que você comentou, nós não precisamos ter formação nenhuma, né, formação nenhuma não, nós não precisamos ser super formados, fazer, né, faculdade de inteligência artificial, a gente não precisa ser nenhum especialista para começar a usar, né? Claro que precisa sim das informações, a gente precisa entender o que é, mas como você falou, né, não precisa ser algo que as pessoas precisam entender demais para começar a usar, porque eu acho que é muito intuitivo também, né? Você vai começar a usar a inteligência artificial e vai aprendendo cada vez mais e pegar dicas, né? Mas não precisa ter nenhuma formação, né, professor? Agora, tudo se facilitou muito depois de 2022, né, com o advento dessa, desses modelos de linguagem como o ChatGPT, com essa interface por chat, por texto, né? Agora tem o Copilot da Microsoft, tem o da Google. Perfeito. Até 2022, você precisava ser uma cientista de dados, precisava saber programar para conseguir usar essa inteligência artificial. Já existiam ferramentas muito parecidas com o que nós temos hoje, só que a barreira para entrar era complicadíssima. Sim. Tem um comentário aqui, né, quando você estava falando dos jogos. Aventura segura é excelente. E realmente, né, quando a gente cria jogos para ensinar qualquer coisa, eu acho que é muito interessante, né? E é uma aventura segura, né, dentro de um jogo. Gostei do comentário. É porque esse era o título do nosso jogo de segurança. Ah, é? Aventura segura. É alguém que teve contato com o jogo também. Ah, que legal, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Eu só acho que a formação continuada é importante nesse contexto, né? Nós não precisamos ser especialistas, né? Mas na Secretaria de Educação nós temos formações Sim, tanto sobre inteligência artificial quanto várias de sim. tecnologias educacionais, como mencionei no início, e fica o convite aí para quem é da rede também, que nessas formações nós discutimos esse uso da inteligência artificial, discutimos os colegas, né, Sim. e projetos como o E Agora Brasil, né, mas que são fundamentais para que as pessoas se familiarizem mais, né, com essas tecnologias. Sim, e principalmente para professores, né? Eu acho que o professor ele precisa sim ir um pouco mais a fundo dentro da inteligência, por, porque ele vai ensinar, né? Ele vai estar na escola, então dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, os professores que estão ali ensinando, né, para formar pessoas para ir para a rua, para trabalhar, eu acho que aí é muito importante que eles se aprofundem mais no assunto, né? Que façam cursos, né? Você mesmo, você é formador de professores. Então, é muito importante isso, né, professor? Exatamente. Assim como para dirigir um carro, você não precisa ser uma mecânica, não precisa ser um engenheiro automotivo, mas é interessante saber alguns conceitos básicos, né? Saber que eu não posso acender uma churrasqueira do lado de um posto de gasolina, né? De uma bomba de gasolina, né? Como que aquele, o mínimo de como que aquilo funciona, né? Então, acho que a inteligência artificial, nós temos que saber alguns conceitos básicos, que ela não vem do além, né? Que o modelo é treinado, que tem que ter acesso a dados, né? O que torna possível essa revolução toda da inteligência artificial é o nosso acesso a informações que nós temos hoje em dia na internet, né? E o poder de processamento para criar os modelos com base nisso, né? Sim. Bom, e agora como podemos usar a inteligência hoje em dia para a gente criar imagem, músicas? Então, eu queria falar um pouco mais prático agora. Até a gente tinha pensado em compartilhar a tela aqui, mas acho que lives ainda não dá para a gente compartilhar telas. Não sei se você está perto, de repente, de algum computador seu, tá, professor? A gente vai improvisar aqui, talvez, mas se tiver algum computador que você
que você consiga filmar, eu não sei se você consegue, mas você falou que você queria mostrar algumas coisas. Mas vamos começar numa conversa, né? Conta um pouquinho mais pra gente, vai dando detalhes, conta um pouquinho mais como que a gente realmente pode usar a inteligência hoje em dia para a gente estar criando imagem, para a gente estar fazendo música, entre outras coisas. O basicão para quem é professor é o Canva, né? Com o Canva nós temos acesso tanto a fazer apresentações de slide, mas tem vários, várias ferramentas no estúdio do Canva de inteligência artificial que permitem desde você criar um avatar virtual, né? Você pode criar imagens, pode animar esses avatares, por exemplo. E esse é um projeto interessante que me lembra uma experiência que eu tive no jardim de infância. Durante a pandemia, nós tínhamos que fazer um atendimento remoto às crianças, né? E como fazer isso num jardim de infância? Então, uma das professoras tinha um bichinho de pelúcia que ficava numa prateleira no fundo do cenário dela, né? Do quarto onde ela podia fazer as filmagens, né? E aí, um dia, ela arrumou essa prateleira e o bichinho de pelúcia sumiu. E as crianças começaram a perguntar no dia seguinte, mas, meu Deus, onde está o bichinho de pelúcia? O que que aconteceu? Era o Wilson, o nome do bichinho. Onde está o Wilson? E então, nós começamos a direção da escola, junto com toda a equipe, com todos as professores da escola, vamos fazer um projeto agora para tentar aproveitar esse engajamento das crianças e tornar mais interessante, né? Nós fizemos histórias em quadrinhos sobre como que o Wilson estava viajando pelo mundo. Nós fizemos jornais, apresentações, e aí eu contando essa história agora numa das nossas formações na EAP, os colegas pegaram lá o Canva e já fizeram o bonequinho do Wilson no Canva, animaram com o Wilson, com o bonequinho contando a própria história, do porquê que ele tinha saído para explorar o mundo. Então eles usaram várias ferramentas ao mesmo tempo. O ChatGPT para criar a história, onde criava o diálogo todo do porquê que ele tinha saído, onde que ele estava indo, e encaixava em cada uma das matérias, em história, em geografia, em aulas de línguas. Tinham professores, uma coisa que é interessante é que os centros de línguas, os professores das escolas de línguas ou cursos de inglês, de espanhol, das mais diversas línguas, eles são muito atenados em tecnologia, tanto nessa questão de impressão 3D, como eu falei do LabCRI, e agora também nessa questão da inteligência artificial. Eles estão bem antenados nisso tudo e descobrem formas diferentes de utilizar isso. Então, eles já criaram uma versão, o que toda a escola demorou semanas para fazer nesse projeto do bichinho de pelúcia que eu mencionei, foi feito em mais ou menos 1 hora, com várias pessoas usando a inteligência artificial. Eles criaram a animação do bichinho de pelúcia conversando, explicando várias aulas, abordando os mais diversos temas. Fizeram também avatares para representar as crianças como se fossem exploradores, viajando o mundo, buscando o bichinho de pelúcia. Então, puderam fazer os avatares conforme o público e as pessoas que realmente, conforme as crianças que estão nas turmas deles. Então, tinham meninas, tinham meninos, eles puderam fazer várias versões diferentes dessa mesma história, com personagens que se encaixavam mais com as suas turmas. E aí, isso tudo feito utilizando o Canva, o ChatGPT, por exemplo. Um recurso que eu queria mostrar para vocês é o Google tem um Google Labs. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui rapidinho. Como que é o Google? Google Labs. Se você escrever no navegador da internet, só L
É L, labs.google. Deixa eu colocar aqui para labs.google. Vou anotar aqui também que depois eu quero ver. Legal. é só isso no navegador labs.google. Google. E aí existem várias Perfeito. ferramentas diferentes do Google. A gente consegue mostrar uma aqui Vamos ver rapidinho. se dá certo. Estamos improvisando agora, pessoal, porque a gente não É, conseguiu compartilhar a tela, quem mas sabe vamos não lá. faz ao vivo, porque Aí. não estamos compartilhando. É esse Mas dá para ver. labs.google. Um destaque é esse notebook LM, que eu recomendo todo mundo teste, só que tem uma questão da língua, que ele é todo ele gera o texto em português, mas uma das funcionalidades mais legais disso aqui é que ele gera um podcast só que em inglês. Se você colocar vários materiais de texto, pedir para ele gerar um podcast, ele cria como se fossem duas pessoas conversando sobre o conteúdo do seu texto. Que legal. Então, esse notebook ali, lembrando sempre que essas ferramentas do Google exigem que você logue, né, com um e-mail. Então, cuidado com informações pessoais e confidenciais, né? Não vão colar a senha do banco aí nem no No e-mail. ChatGPT, nem inteligência artificial nenhuma, porque alguns dos nossos prompts, né, o que nós escrevemos na inteligência artificial, são revisados por humanos, né? Então, o que os humanos revisam para ajudar a melhorar, né, a qualidade das ferramentas. Sim. Uma outra ferramenta muito diferente que tem aqui, eu estou tentando abrir aqui para mostrar para a gente, que é o gerador de alfabeto, por incrível que pareça. Eu vou virar aqui de novo a câmera. Então, esse eu acho que seria muito útil na educação infantil, por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental, na alfabetização. Isso aqui você fala para a inteligência artificial qual é o alfabeto. Professor? Será que caiu a conexão dele? Pessoal, agora eu queria um pouquinho de ajuda de vocês que estão aqui conectados na live agora. Se vocês estão escutando o professor, só fui eu que parei de escutar ele agora. Daniel, professor Daniel. Travou, né? Travou lá para ele. Bom, vamos ver se a gente consegue em breve que ele volte aqui, né? Para a nossa live, para continuar passando essas informações. E bem interessante, né? Provavelmente. Deixa eu ver então aqui se eu consigo chamar ele novamente. Doutor Dantas. Professor, ele caiu. Doutor Santos. Doutor Santos. Mais um pouquinho, pessoal, para ver se a gente consegue retornar o professor para cá para finalizar as nossas perguntas para ele, né? E já queria compartilhar aqui com vocês todos que estão aqui, já queria deixar um convite para as próximas lives, né? Nós temos feito essas lives toda semana para que cada professor traga aqui para a gente algo diferente, né? Para que cada professor consiga trazer aqui informações relevantes sobre a inteligência artificial, principalmente dentro da educação. Então, eu já queria deixar o convite para vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo a gente, a gravação. Segue a gente, isso mesmo, segue a gente, segue o E Agora Brasil, segue o E Agora Brasil, porque a gente vai estar trazendo cada vez mais discussões relevantes sobre a inteligência artificial, que vai crescer cada vez mais, né? A gente vai ter uma mudança, provavelmente, no futuro, de algumas profissões, né? Então, é muito interessante que as pessoas acompanhem, que as pessoas estejam ligadas em todas as mudanças, para que todos vocês acompanhem essas mudanças, né? E o professor voltou, o professor está aqui de volta. Caiu a conexão. Aí, desculpa, pessoal, Imagina. a conexão caiu, mas fiquei estamos batendo aqui. um papo aqui com eles. Eu estava mostrando aqui o alfabeto,
Sim. Você escreve o que quer ali no prompt e ele pode gerar um alfabeto inteiro aqui. Vamos ver se ele vai funcionar aqui. Vamos fazer um alfabeto de frutas. Ver se ele consegue aqui, por exemplo. Se por algum motivo ele demorar, ele tem outros alfabetos já prontos embaixo também. Então, ele vai criando. Então, ele cria e você pode escrever, então, com várias imagens, com aquele tipo de alfabeto. Se você quiser fazer de bichinho, ali era um exemplo de com torradas, né? Sempre tem um tempo, dependendo do horário, o site pode estar mais movimentado ou não, ó, mas aqui ele já começou a gerar. Ó. Aqui eu dei um prompt bem simples, né? Só pedindo frutas. Olha que legal. Então isso aqui é uma coisa simples e que mesmo que a escola não tenha acesso à internet, nós podemos fazer isso offline, criar esses alfabetos, por exemplo, imprimir ou gravar num pendrive e levar para a sala de aula, né? Ah, Muitas que escolas legal. têm TVs, né? Smart TV, ou talvez não tenham um computador, mas então esse é um site que tem vários, esse laboratório do Google, Google Labs, tem várias ferramentas, inclusive para programar, para jogar. E esse aqui ó, é bem interessante também. Esse é a tela musical. Você desenha e ele gera a música de acordo com o que você desenhou. Olha que legal. Esse aqui eu acredito na educação infantil também faz sucesso, esse aqui. Então, nesse aqui, as cores e os traços são interpretados e vão gerando o desenho. Aqui eu acho que eu precisava mais de uma outra inteligência artificial para me ensinar a desenhar primeiro antes de chegar aqui. Mas vocês estão vendo como funciona, mais ou menos. Deixa eu ver aqui se ele. Só rabisquei qualquer coisa, né? Que eu estou tentando segurar o celular e o mouse ao mesmo tempo. Vai ser difícil. Desenha uma bola que vai ficar fácil. Desenha um coração aí, às vezes. Ele já começou a interpretar aqui, ele está Olha. viajando, interpretando que é um desenho simples e elegante, parece uma folha. A Olha inteligência que artificial interessante. é muito boa em gerar conversa a partir de pouca informação que eu dei, né? Aqui ele gerou essa musiquinha. Mas, enfim, vamos Legal. ver outra E é por isso ferramenta que a aqui. gente tem que saber se comunicar com a inteligência artificial, para que ela realmente consiga falar para a gente aquilo que a gente está querendo, né? Criar para a gente o que a gente quer. Então a nossa comunicação tem que ser muito boa, tem que estudar sobre isso. Mas eu gostei dessas informações, professor, foi interessante, porque fica mais de, o ver, né, a utilização, programas, dicas aí pra gente. Legal, gostei. Muito bom. E quem sabe faz ao vivo, alguém colocou aqui. Deu certo até. Então fica a dica aí. Tem também Legal. uma outra coisa que é muito útil nessas ferramentas, tanto do Canva quanto no Gemini, do Google, né, quanto nesse aqui, tem editores de foto, que Sim. facilitam, porque antigamente você tinha que aprender o editor de imagem, aprender um Photoshop, um GIMP, um CorelDRAW da vida, para fazer as edições mais bobas, né? Eu quero tornar transparente essa imagem aqui que eu tenho, esse desenho que a criança fez. Se você jogar hoje em dia na inteligência artificial, pedir para apagar o fundo, para mudar o fundo, isso tudo é resolvido bem facilmente. Nesse laboratório aqui do Google, esse labs.google aqui, também tem editores de imagem que deixam você, o editor mágico, você só fala, eu quero apagar essa árvore e ela some, ele acerta o fundo da imagem, ele faz o recorte todo. Uma coisa que dá muito trabalho se alguém tentar em casa recortar o cabelo de alguém, de uma foto, fica cheio de buraco que dá para você ver o fundo, né? Que legal. Muito interessante. E para quem também quiser saber mais, conhecer mais de todas essas informações,
segue aqui o professor, segue o Instagram dele, manda um direct para ele, que ele vai atender todos vocês, né? Para que ele também informe um pouco mais sobre a formação de professores. Então, quem quiser saber mais, manda uma mensagem para o professor que ele vai estar aí também para estar conversando com vocês. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre alguns desafios, né, da inteligência artificial, alguns desafios e benefícios. Antes disso, você gostaria de falar mais alguma coisa, professor, sobre esse assunto aí de como que a gente pode utilizar a inteligência? Eu acho que nós temos que nos apropriar da inteligência artificial. Existem esses usos, são claros no Canva, de fazer apresentações de slide, né, de facilitar a forma como nós já damos aula, né? Mas nós já passamos por várias revoluções da tecnologia, né? Quando começou até a internet, eu via as pessoas copiando e colando sites da internet e simplesmente utilizando tanto como professores em sala de aula quanto como estudantes, né? Mas como nós vimos aqui, essas ferramentas elas podem gerar não só texto, elas podem gerar imagens, você pode ter um. Sim. Acho que podemos continuar agora. E agora, então, vamos falar um pouquinho para a gente poder finalizar. A gente está chegando aqui ao fim da nossa live. E um assunto também importante, né? Os benefícios e os desafios, né? A gente tem alguns desafios, claro, como tudo que é novo, a gente vai ter alguns desafios. E quais são os benefícios da inteligência artificial hoje em dia? Conta um pouquinho para a gente, professor. Então, acredito que um dos principais desafios é justamente esse, de mostrar tanto para as crianças quanto para os professores que não dá para confiar cegamente no que a inteligência artificial mostra, né? Às vezes a inteligência artificial alucina também. E agora já está mais raro, né? Mas em algumas situações você faz uma pergunta que ela não sabe muito bem a resposta, ela dá uma resposta sem sentido. E como eu estava lembrando agora do início da internet, né? Quando começou a ter o Wikipedia, as pessoas entravam lá, né, na Wikipedia, copiavam o artigo e entregavam como se fosse a pesquisa delas, né? Então, eu acredito que agora o desafio, muita gente tem medo do plágio, né? Tem medo das crianças simplesmente copiando e colando os trabalhos, né? Mas eu acho que como tudo na internet já era possível copiar antes, né? Conversando e fazendo o nosso trabalho, né? De acompanhar as crianças, de conversar e, e pedir que elas mostrem o que elas estão aprendendo, como que elas estão usando, né? Eu acho que esse diálogo aberto é o caminho para tentar mitigar esse tipo de problema. Sim. Outro problema que eu vejo é a falta crônica de infraestrutura, né? Um outro exemplo que eu já vi em sala de aula, um exemplo que eu vi N vezes de várias formas diferentes, é o exemplo do YouTube. Por incrível que pareça, o YouTube pode ser uma ferramenta, um recurso educacional que é aberto e pode ser muito útil. Eu já vi crianças com dúvida, não, o que o elefante come? Aí, se você parar para explicar, não, o elefante é herbívoro, dependendo da faixa etária, a criança pode se desinteressar por uma explicação só textual, só verbal disso. Sim. E